começar então com essa questão número 31, a primeira questão de matemática da prova, que é sobre trigonometria, e aqui nós vamos usar algumas propriedades básicas da circunferência trigonométrica. Então, começando no número 1. Ele vai nos dizer assim: o comprimento de um arco na circunferência trigonométrica é numericamente igual à medida em radianos do ângulo central que o subentende. Para começar essa resolução, vou colocar uma circunferência aqui, para que a gente consiga trabalhar sobre ela. Então, essa circunferência, vamos marcar aqui um ponto A, um ponto B, e nós temos esse arco AB aqui. E pegando o ponto central, né, a medida em radianos do ângulo central, nós vamos ter esse ângulo aqui, né? Então, aqui vai formar um ângulo θ, e aqui nós temos o arco AB. E ele está dizendo que o comprimento desse arco é igual à medida em radianos do ângulo, né? Como que a gente pode calcular esse ângulo θ? O ângulo θ, que é um ângulo central, ele é igual ao arco AB dividido pelo raio, né? Esse raio que nós temos aqui, ele é o raio da circunferência trigonométrica. Nós sabemos que o raio da circunferência trigonométrica, ele é igual, o raio é igual a 1. Então, se nós vamos fazer alguma coisa dividido por 1, quando eu divido alguma coisa por 1, o meu resultado final vai ser ele mesmo. Então, falar que o comprimento do arco, né, esse arco AB no nosso caso, é igual à medida em radianos do ângulo central, ele é igual ao ângulo central, é uma afirmação que é correta. Então, a número 1 é verdadeira. Vamos marcar aqui número 1. Vamos lá para a número 2. A número 2 vai nos dizer o seguinte: tangente de θ é o coeficiente angular da reta que passa pela origem e o ponto na circunferência trigonométrica associado ao ângulo θ. Então, novamente, vamos desenhar aqui uma circunferência para que a gente possa usar ela, né, como base. E nessa circunferência, né, a gente tem aqui então ela dividida em 4 quadrantes e vamos passar uma reta aqui nesse meio aqui, né? Então, ficou um pouquinho fora aqui, mas não tem problema. Então, aqui nós temos um ângulo θ, né? E esse ponto aqui, ele tem tanto um valor de x quanto um valor de y, que é esse ponto aqui de x e esse ponto aqui de y, né? Então, a gente tem esse ponto aqui na circunferência. Só relembrando uma coisa, quando nós estamos trabalhando com um triângulo retângulo, quando nós queremos calcular o seno do ângulo alfa, nós usamos cateto oposto sobre hipotenusa. Quando nós queremos encontrar o cosseno do ângulo alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente do ângulo alfa, tangente é calculada como cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui, quem que nós temos, né? A nossa hipotenusa, que é esse pedaço aqui, ela é igual a 1, que é o raio da circunferência. Então, o nosso cateto oposto aqui nesse caso, nosso seno, né? Ó, então, se o seno está aqui, o cateto oposto é esse lado aqui, que é igual a y. Então, nesse caso, o seno desse ângulo, ele vale y. O cosseno desse ângulo vale x. E a tangente vai ser y dividido por x. Então, nós temos isso daqui, né? E ele está falando que o tangente de θ é o coeficiente angular. Então, o tangente desse ângulo, nós já achamos que é esse valor aqui. Agora, vamos encontrar o coeficiente angular. Como que eu encontro o coeficiente angular? Por aquela formulinha, né? Coeficiente angular é igual à variação de y pela variação de x. E nesse caso, nós teríamos, né? Quem que é a variação de y aqui? É o valor de y mesmo, dividido pelo a variação de x, é o valor de x mesmo, né? Pegando
o ponto central e esse ponto aqui em cima. Então, nós percebemos que o coeficiente angular ele é igual à tangente do ângulo θ nesse caso, né? Usei o ângulo alfa aqui, mas é o ângulo θ que a gente está trabalhando. Então, a afirmação 2, que fala que o tangente de θ é o coeficiente angular da reta que passa pela origem, nós temos uma afirmação que também é correta. Então, a número 2 também é certa. A número 4 agora. No eixo X, o eixo X que nós temos é esse eixo aqui, ó. Eixo X. Os valores correspondentes são ao seno. Nós sabemos que no eixo X, né, que é esse valor aqui, nós temos o cosseno. Então, a número 4 é uma afirmação falsa. Agora vamos resolver a número 8. A número 8 vai nos dizer o seguinte: a cossecante de π sobre 2 não está definida. Então, nós sabemos que a cossecante é igual ao oposto do seno. Então, vamos calcular aqui 1 sobre seno de π sobre 2, que é o valor que ele nos deu. Nós sabemos que π sobre 2 corresponde a 90 graus. E o seno de 90 graus é 1. Então, nesse caso, nós temos 1 dividido por 1, que é 1. Então, a cossecante de π sobre 2, ela é igual ao inverso do seno de π sobre 2, que é 1. Então, o inverso de 1 vai ser 1 mesmo, né? Então, a cossecante ela está definida. Então, a número 8, nesse caso, é falsa. Para nós encerrarmos, vamos resolver agora a número 16, que diz que menos cotangente de θ é o coeficiente angular de uma reta perpendicular a uma reta cujo coeficiente angular é tangente de θ. Então, nós sabemos que para que uma reta, vou colocar aqui a reta R, ela seja perpendicular a uma outra reta, a reta S, né? O que significa ser perpendicular? Que elas formam entre si um ângulo de 90 graus quando se cruzam. Nós sabemos por definição que o coeficiente angular da reta R, ele precisa ser o inverso oposto do coeficiente angular da reta S. Então, se nós sabemos que um dos coeficientes é menos cotangente de θ, o outro vai ser, né, se é o sinal oposto, então ele vai ser positivo, e o inverso da cotangente é a tangente, então ele vai ser 1 sobre tangente de θ. Então, nós sabemos que o coeficiente da reta R é menos cotangente de θ e o coeficiente da reta S é tangente de θ. Então, essa afirmação, número 16, ela também é verdadeira. Então, aqui nós temos a 16, a 2 e a 1 sendo corretas. A nossa soma é 19. Esse é o gabarito da primeira questão da prova da UEM de 2025, vestibular de verão.